Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Welcome, lads! Estamos de volta com mais uma edição do Melwood Pub Podcast. Já atravessamos os 2 dígitos, estamos na edição de número 11. É a edição aí de artilharia camisa 11. E o programa de hoje tem casa cheia. Eu vou abrir então as apresentações com ele, o Milner desse time, Cledi Cavalcante. De onde você fala, Cledi? De Recife, eu sou o Cledi Cavalcante. Dei uma balançada por aqui, mas tô firme e a gente vai pra Champions sim. Olha aí, afirmativo. E outro dos nossos integrantes da mesa, o mito. Simplesmente Leandro Martins, seu oi. De onde você fala? E aí galera, eu falo de Poços de Caldas, Minas Gerais. E estamos aqui, como o Cledi falou, rumo à Champions. Maravilha. E depois vamos passar então a apresentar os nossos convidados. Primeiramente, mais uma vez de volta ao Melwood Pub aqui, dois convidados que estão de volta a esta mesa. Primeiramente vou apresentar Mari Fonseca, é um prazer te ter mais uma vez, desta vez em alto e bom som, finalmente. É um prazer te receber. De onde você fala? Oi pessoal, sou eu, a Mari. Eu tô falando aqui de São Paulo dessa vez, em casa, então não teremos problemas com áudio. Buenas. E na sequência eu quero apresentar então o nosso outro convidado, também de volta à mesa, Caio Santos. Por favor, se apresente. De onde você fala? E aí pessoal, beleza? Falo diretamente de Recife, igual o Cledi, né? Caio, vamos nessa, vamos pra Champions. Show! Aqui Maurício Simões, eu falo de Rio Grande do Sul, e vamos tocar este barco. E claro, vamos, antes de passar ao debate principal, vamos fazer aquela breve giro de destaques. Vamos falar dos últimos confrontos do Liverpool. Também, na sequência, vamos destacar negociações, até porque recentemente teve uma notícia de que o holandês do Southampton, Virgil van Dijk, viria para o Liverpool. Estaria até acertado para jogar no Liverpool na próxima temporada. E claro, vamos fazer uma menção honrosa ao Kenny Douglas Stand, que merece todas as homenagens. E vamos seguir então. Vamos começar falando de Watford e Liverpool. Momento da temporada. E para abrir esse jogo, primeiramente vou só destacar 2 coisas desta partida. Sofrimento, aquele jogo que a gente passou ao lado do eletrocardiograma ali, tentando conferir se ia precisar ou não de desfibrilador. E claro, acho que o principal destaque dessa partida de longe foi o gol antológico do Emre Can. O Ser não vai fazer nunca mais um gol igual aquele na vida, mas é gol de Puskás. O Emre Can fez um gol de Puskás com certeza. De resto, eu vi só o segundo tempo desta partida. Por isso, peço aí a Leandro Martins, Leandro que pede que fale com de forma mais ampla desta partida. Eu apenas vou destacar rapidamente antes que foi aquele jogo de ataque contra a defesa, mas claro, no final, com a vantagem garantida, o Liverpool deu aquela segurada e a pressão do adversário veio, sofrimento, mas por favor amplifique o assunto, amplie
os horizontes desta partida, Leandro Martins? Bem, antes de mais nada, a gente entrou em campo na partida contra o Watford com o Mignolet, Milner, Lovren, Matip, Klein, Can, Wijnaldum, Leiva, e no ataque Firmino, Origi e Coutinho. Foi, como o Maurício disse, foi exatamente isso, ataque contra a defesa. A gente até atacou bastante, a gente deu alguns moves também que não deveria, mas a zaga do Liverpool sempre tem isso para acabar com o coração do torcedor. E a gente até poderia ter feito mais. Teve um excelente chute do Lallana, lembrando que o Coutinho saiu logo no início porque ele sentiu uma pancada, aí acabou sendo substituído pelo Lallana, que estava voltando de lesão e entrou muito bem nessa partida. O mesmo Lallana pegou uma bola de primeira após um escanteio, e essa bola ia ser sensacional, ia ser, para mim inclusive, seria um gol mais bonito que o gol que deu a vitória. Pelo jeito que ele pegou, eu sou fascinado por chute de primeira de fora da área, então, ainda mais batendo na trave, mas bateu na trave e infelizmente não entrou. No final do... Foi um bocejo, desculpa. No final do primeiro tempo, tivemos ali o gol do Henry Can, e o que tem pra falar desse gol, né? Começaram a chamar ele de Henry Puskas. E foi um gol que repercutiu bastante, saiu em vários locais, e vale também a menção ao fato de ter sido mais uma assistência do Lucas Leiva. Então o nosso Leivinho aí tá chegando. Como o Edi fala, deixou chegar. E eu acho que poderia ter sido um jogo de mais gols, mas esse 1-0 foi o suficiente para fazer só o que a gente precisava, né? Nesse caso, a gente precisava muito da vitória. Era uma partida fora de casa e o Liverpool sempre tropeça contra os times da parte de baixo da tabela. E uma vitória era o mais importante, a gente venceu. Então é bom ressaltar também ali sobre a entrada do Lallana, que ele estava citando em termos dele não o jogo inteiro, né? No fim do jogo, ele foi substituído, ele entrou durante o jogo e saiu durante o jogo, por não estar aguentando, mas ao meu ponto de vista, como o próprio citou na entrevista pós-jogo, ele entrou, parece que ele não sentiu essas semanas que ele estava fora, entendeu? Na parte física, sim, mas em termos de relacionamento no jogo e criação de jogadas e tudo mais, ele entrou e participou muito bem, entendeu? Como o Leandro falou, botando aquela bola na trave, também criando algumas boas chances, entendeu? Mas pelo físico dele, ele teve que pular do barco no fim do jogo. Eu concordo. E eu achei que o começo do jogo sinalizou que poderia tudo dar errado. No momento em que o Coutinho saiu, todo mundo ficou preocupado e falou, putz, não sei o que vai acontecer agora. Mas no final do jogo acabou que deu tudo certo, apesar que foi de fato um jogo difícil. Mas o gol do Can, sem comentários. O que eu acho importante ressaltar, que eu vejo que poucas pessoas estão comentando sobre o assunto, é o Mignolet e o Lucas Leiva. O Mignolet muito porque ele tem melhorado os pontos fracos dele. Por exemplo, a saída de bola. Melhor temporada dele no Liverpool. Sim, disparado. Então, eu vi até uma comparação entre as primeiras temporadas dele contra essa, e essa ele tá com 98% de acerto nas saídas de bola, com relação às outras que eram, acho que era 93, eu não me lembro muito bem da estatística agora de cabeça. Eu vou buscar ele aqui rápido. E o Leiva, ele tem sido muito consistente defensivamente. Claro, ele é volante de origem, não zagueiro. E ainda que o Klopp tenha improvisado ele em alguns momentos na partida, ele se sai muito bem ali como volante ainda. Ele participou muito bem do jogo, não à toa ele tem dado assistências, mas acho que é mais na questão da consistência defensiva dele. Eu, particularmente, sinto falta de um volante como o Lucas. Rapidinho, só pra não perder aí o raciocínio do Mignolet, como ela falou, da temporada 13-12 e até a 15-16, as saídas de bola dele, aéreas, eram de 77%, e a cada 539 minutos ele fazia um erro que custava em um gol. Já nessa temporada, principalmente esse número do minuto, a cada 2.386 minutos é que ele tá dando algum erro que consequentemente leva um gol. Então a melhora dele com a chegada do Karius e naquela
o Karius lesionou, ele começou a temporada e ele teve que ir pro banco quando o Karius voltou. Isso serviu para ele como um aprendizado imenso, que ele começou a ser, ele voltou, na verdade ele foi o goleiro que a gente sempre reclamava que ele não era e que a gente pedia contratações para que a gente tivesse um goleiro que passasse segurança, entendeu? Que hoje em dia ele é esse tipo de goleiro. Hoje no jogo ele fez boas saídas de bola e coisas que antes a gente botava a mão no coração e falava, é agora que já era. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já pode assistir um jogo tranquilo em relação a ele, entendeu? Sim, eu ia falando, o Miolet fez não só a melhor temporada dele, mas como goleiro ele tem evoluído um absurdo. Ele tá muito, muito seguro e ele queimou a minha língua. Eu fui um crítico muito grande do Miolet, todos esses anos dele no Liverpool, e nessa temporada ele... Eu não gostava do Mignolet, mas nessa temporada ele me conquistou como goleiro, realmente. Ele faz um trabalho muito bom e eu tenho que admitir, realmente, o Mignolet mereceu totalmente o crédito do que ele está fazendo. E Lucas, eu fico pensando se vai valer a pena deixar o Lucas sair. Ele é um jogador, apesar da idade, extremamente útil. Ele ainda pode contribuir muito para o time, não só como perfil de liderança, mas também dentro de campo. As últimas atuações dele têm sido soberbas, praticamente, defensivamente. E eu gosto muito do Lucas como jogador, como volante. E ele é um cara que dá energia para o time também, é um cara que marca muito bem. Ele faz a função dele sem grandes... sem fazer muito... sem inventar muito, na verdade. Ele faz o simples, né? Eu gosto. Isso, coisa que o Henry Khan tem pecado. Exatamente. O Henry Khan é um cara que tenta o além, ele é um cara mais ousado. O Lucas é aquele cara 5, aqui o volante 5 no futebol brasileiro, né? Cara que cumpre a função dele de marcador, eventualmente vai fazer um ataque, vai pro ataque, fazer alguma coisa aqui e ali. Então, o que falar desse jogo? Um jogo que a gente podia realmente ter feito mais, mas foi o que a gente precisava. Não foi o jogo que a gente merecia, mas era o jogo que a gente precisava. E vocês vão concordar comigo que nenhum chegou a coçar a cabeça quando o Coutinho sentiu a lesão já nos 5 minutos de partida. Já levou uma pancada ali na coxa e começou a mancar, sentindo dor. E aos 12, 13 minutos ele teve que sair para a entrada do Lallana. Todo mundo queria a volta do Lallana, claro, mas não nessas condições, tendo que substituir o Coutinho, gastar uma substituição tão cedo. Mas o Lallana voltou muito bem, nem parecia que lhe faltava ritmo de jogo, que estava parado há bastante tempo. Eu gostei muito de ver o Lallana de volta. E é claro, aquele gol fantástico que o Henry Khan fez, que dispensa comentários, né? Só o único comentário possível é a gente dizer Puskas. Tanto que o Liverpool já estava fazendo uma eleição dos gols mais bonitos para sua premiação anual e, né, como a temporada não acabou, ele teve que automaticamente incluir esse gol do Khan, né? E no final da partida a gente viu um pouquinho mais do mesmo. Eu tive assim, uma parada cardíaca de mais ou menos 3 segundos quando aquela bola do zagueiro bateu na trave, no travessão, faltando, sei lá, segundos para acabar a partida. Eu já estava vendo aquele lance em câmera lenta, dizendo, vai acontecer de novo, a gente vai perder ponto, a gente vai se prejudicar e ficar mais difícil na briga. Mas 1-0, aquele palpitão de sempre do Leandro, e a gente conseguiu a vitória que a gente precisava. Não a que a gente merecia, mas que a gente precisava. Gostaria de falar realmente do Lallana. O Lallana jogou muito bem, ele voltou muito bem e supriu a ausência do Coutinho naquele jogo contra o Watford. Foi importante ele ter voltado, isso vai dar mais opção ao time, que já está baleado em opções, mas de resto eu só queria então falar essa questão do Lallana. Alguma coisa a destacar mais?
nessa parte do Lallana, tipo, nessa reta final que a gente ficou realmente com pouca opção para escalar o time, a volta do Lallana foi um baita de um reforço, na verdade. E ele entrou, parecia que tinha jogado na semana passada, ele entrou que não sentiu o cansaço, a falta de ritmo, ele entrou como ele gosta de entrar. Claro que ele tem uma característica um pouco diferente do Coutinho, né? Em termos que eu acho que ele busca mais e o Coutinho busca mais a finalização. Não querendo comparar aqui, mas são dois jogadores que quando jogam juntos eles se completam. E foi bom vê-lo de volta à equipe. Nessa reta final a gente realmente vai precisar muito dele. Com certeza. Extra, que o Edi Cavalcante fala que Lallana é melhor que Coutinho. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Já tô vendo o feed do meu Twitter, sabe? Nossa. O que o Edi tava falando que o Coutinho é pior que o Lallana. Mas hoje em dia a corneta tá tão alta que estão criticando até o Coutinho. Que dirá a gente. Mas eu tenho pessoal... um amigo que... Rapidão, eu tenho um amigo que ele chegou a criticar um método do Brendan Rodgers, que ele tinha contratado um cara que era das seleções de base da Inglaterra. O cara chegou a cornetar porque o cara só tinha 10% do percentual de vitórias dele comandando a seleção. Esse meu amigo, você chegou num novo nível de corneta que você tá cornetando auxiliar técnico. Daqui a pouco você tá cornetando o camareiro, pô. Não tô entendendo. Nossa, mas antes eu entregava a roupa rápido, que demora é essa? Pessoal, complementando aqui a respeito do Mioe, porque isso que a Mari falou é algo bastante interessante, porque, como eu falei, realmente o Mioe sem dúvida faz a melhor temporada dele pro Liverpool, e já aconteceu antes, né? O Mioe já tinha perdido espaço antes pro Jones, e em pleno jogo contra o Manchester United, resolveram colocar o Jones no lugar dele. E quando ele já voltou um pouco mais ligado. Então essa oportunidade ao qual ele perdeu espaço novamente fez com que ele não só voltasse mais ligado, como ele melhorasse algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que o Mioe tem um reflexo muito bom. Às vezes ele passa a impressão de ser meio pesado, mas ele sabe ser rápido também na hora de sair na bola. E da temporada 2015-2016 para 2016-2017, teve um ganho de percentual onde ele consegue ir bem, consegue ser cedido na bola. Ele tinha um percentual de 77% em 2015-2016. Então, tipo, de 100%, 77% ele conseguia pegar. Em 2016-2017, já aumentou para 93%. Então, tipo, o fato dele ter perdido um pouco de espaço, talvez possa ter acordado ele. Assim, o Liverpool mudou um pouco seu treinamento também de goleiro para poder ajudar o Karius, para ajudar ele a ter uma chegada melhor, tipo de impacto. E foram mudadas algumas coisas com relação ao treinamento dos goleiros, e tem um fato também de que o Klopp fala que o Menninger tá ali para ajudar nisso, para ajudar a trazer experiência, a ver o que eles estão errando e falar, você é novo, você não sabe, mas eu já sou velho. Então já tô aqui há muito tempo. Então, ao invés você faz dessa forma. E como era o planejado, o Menninger terminar a temporada e se tornar parte dos treinadores de goleiro, acho que ele já tá fazendo isso a temporada toda. E agora a gente tá vendo que realmente tá dando certo a mudança nos treinamentos, porque a gente sabe, né, que quando não dá certo no campo, e não é falta de qualidade, é falta de treinamento. É aquilo, às vezes você nem é tão bom, mas se você treina muito, você consegue fazer muito bem a sua função. E no caso do Mioe, a gente sabe que o Mioe, ele tem condições. Ele só estava dando mole. E a partir do momento que ele percebeu que se ele continuar dando mole de vaga, ele começou a ficar melhor e se tornou o goleiro que a gente tinha mencionado, que a gente sempre quis. Sim, e ainda mais, você citou ali o fato do Jones entrado naquele clássico lá contra o Manchester United. Eu lembro bem que quando o Jones saiu a escalação e a gente viu que ele estava no time, não teve um torcedor que falou, tipo, que se sentiu confiante com essa troca, entendeu? Foi trocar 6 por meia dúzia. E
naquela temporada ele teve uma melhora, mas não foi algo que fez um impacto tão grande como essa. Eu lembro que quando o Liverpool anunciou a contratação dele, todo mundo disse que ia ser o goleiro que ia chegar, tchau, Mignolet, pode vender. E o goleiro, todo jogador, acho que ele recebe esse feedback, entendeu? Por mais que ele não responda, a gente pensa que ele não tá vendo, ele sempre sabe o que a torcida assim tá achando, entendeu? E ele vê que o espaço... Fora o que a galera comenta nas redes sociais também, né? Instagram, Exatamente. que geralmente jogadores do Liverpool usam muito. E aí, quando ele viu que a torcida apoiou 100% a contratação do Karius, e quando ele viu o Klopp dando a preferência para ele, no fato de quando o Karius voltou de lesão e já foi entrando como titular, isso é um choque muito grande, entendeu? Você realmente vai lutar mais ainda para não perder aquele seu espaço, porque ninguém quer ficar no banco, essa é a verdade, entendeu? Todo jogador quer jogar. E aí, ainda mais um goleiro, que você não vê um goleiro entrando 60 minutos de jogo, vamos trocar de goleiro, não. Um goleiro entra por competência dele nos treinamentos e também quando ele recebe oportunidades, entendeu? Então, a chegada do Karius, para mim, foi um dos maiores impulsos para o Mignolet virar o goleiro que ele é nessa temporada. Concorrência é sempre saudável, né, meus amigos? Exato. Então, Mari, tem mais alguma coisa a acrescentar do jogo contra o Watford, até assunto dos goleiros? Não. Então, vamos falar... Eu só tenho uma coisa a acrescentar, na verdade. Vocês estavam falando de tipos de cornetas, né? Eu, particularmente, tenho um problema. Eu sou corneta de treinador de goleiro. Eu, particularmente, Não, mas porque acho o Liverpool treinador de horroroso. goleiro da gente é ruim mesmo. Nossa, ele é muito ruim. Isso é verdade, é Eu terrível. gosto muito de estatística, né? Então eu tava outro dia, peguei os números do Reina antes e depois desse treinador. Cara, é absurdo. Ele é muito ruim. Mas enfim. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo como é que ele arrumou um emprego. Eu não entendo como ele tá lá. Da mesma forma que eu não entendo como que o Doni conseguiu jogar no Liverpool. São coisas que a gente não compreende. Vai ver o mesmo empresário, sabe? Talvez seja o mesmo empresário mesmo. Pode ser. Cara, esse preparador de goleiros é uma coisa que realmente faz toda a diferença. Falando sério, porque eu falo isso por causa do Internacional. Eles tiveram 3 fucking goleiros lesionados. Eu vi 3 isso fucking mesmo. goleiros lesionados em um mês. Em um mês os caras se lesionaram, mas não é por isso, tipo... Quem entrou no lugar do que vinha sendo titular correspondeu e supriu a ausência do titular. E chegou o terceiro goleiro a jogar, salvou o time de ser eliminado, pegando pênalti, inclusive. Só que aí o cara se lesiona no primeiro jogo da final do estadual. E o que acontece? O time vai ter que usar um goleiro que tá se recuperando de lesão na final. Eu sabia que em algum momento ia chegar nesse drama dos goleiros do Inter. Beleza. Foi por isso que eu recebi uma ligação do Rio Grande do Sul, né? Putz, eu não tinha atendido. Estavam precisando de goleiro. Cledinho goleiro? Sou o famoso goleiro esquerdo. Goleiro esquerdo. Bom, então vamos passar ao jogo que talvez vai dar um pouco mais de dor de cabeça de falar. Liverpool Southampton, ou melhor, Liverpool versus Southampton Anti-Football Club. 0-0, com muito Bolton. Eu só vi depois do gol do pênalti perdido. Dali em diante eu consegui ver o jogo, mas antes eu não tive condições de assistir. Mas pelo que eu percebi, eu não perdi nada. Não perdeu. Eu ainda tô esperando, ainda tô respirando com a ajuda de aparelhos aqui, então difícil. Nossa, ainda tô brava. Nossa, deve ser triste o cara estar no estádio e ver um jogo desses, pelo amor de Deus. Moreno que o dia, né? Veja só, daquele não é... da garrafa lá. Não, e veja só, eu não estou puto com o Liverpool, eu estou puto com o Southampton. Porque a maneira que eles entraram no campo, a postura que eles tomaram diante do Liverpool, como eu estava comentando com a Mari na conversa antes da gravação, eles não tinham objetivo nenhum para adotar aquela estratégia com tamanho empenho. Porque aquilo é como se fosse realmente parte interessada, como se fosse uma Copa, eles tinham feito 2-0 e estavam segurando o resultado. Porque foi o futebol mais safado que eu vi nessa temporada. E eu realmente fiquei muito, muito irritado.
e caso fosse necessário e alguém quiser, pode pegar essa mesma declaração do Coedi e colocar pro primeiro jogo contra o Southampton, do primeiro turno. Porque foi exatamente a mesma coisa. Eles pareciam tá interessados em não vencer a partida. Eles não estavam interessados em ir além. Eles estavam interessados em parar o Liverpool. Porque, o Southampton teve 2 jogos onde eles só conseguiram criar chance de gol em 2 oportunidades no jogo inteiro. Os 2 jogos no campeonato foram contra o Liverpool em Anfield e contra o Liverpool em Saint-Marie. Então, tipo, dos 2 jogos do campeonato que eles criaram 2 oportunidades, os 2 foram contra o Liverpool. Então já mostra a postura que, tanto que eles não chutaram efetivamente ao gol, eles não criaram chances efetivas de gol, eles ameaçaram, chegavam perto e dava aquela, não, agora vai, agora não vai. Mas é tipo, se for, foi, se não for, não for. E não é muito interessante ficar no ataque, vamos ficar na defesa. E antes que eu passe a bola aqui para o próximo comentarista, eu vou falar aqui a escalação do Liverpool hoje. O Liverpool entrou em campo com Mignolet, Klein, Matip, Lovren, Milner, Kahn, Leiva. Leiva também jogou muito bem hoje. Claro que ele não faz tudo sozinho, mas ele foi muito bem. Inclusive o lance do pênalti foi um lançamento dele. O Hinaldo completando o meio de campo. Firmino, Origi e Coutinho. Deixa aqui o meu parêntese, o Origi, que infelizmente não conseguiu fazer muito na partida. E assim que o Sturridge entrou em seu lugar, o Sturridge, no pouco tempo que ficou em campo, ele fez tudo que o Origi não fez. Não, tudo que ele não fez nos últimos jogos. Vale destacar que o Origi não tá bem, não é de agora. Será que o Origi tá jogando por insistência? É por falta de opção. Provavelmente falta de opção. O Lallana, quando tiver inteiro, é possível que ele jogue no trio ofensivo com Coutinho e Firmino. É mais viável essa possibilidade de acontecer. Mas aí o Lallana tem que estar em condições físicas para pelo menos começar o jogo. Ou hoje, como por exemplo, o Sturridge também não começou, porque na coletiva durante a semana o Klopp até falou que ele ainda não estava 100% fisicamente para voltar já como titular. Por isso o Origi começou. Porque tanto as 2 opções, o Lallana e o Sturridge, não estavam aptos para começar o jogo. O Sturridge não tá apto desde o começo da temporada. Sturridge é um caso à parte, né? O Sturridge, é um caso à parte. Sturridge atualmente, nessa temporada, ele tá sendo improvisado. Tá jogando improvisado na posição de jogador de futebol. Então ele tá sendo isso pra ele. Mas a questão é a seguinte, a questão do Sturridge. Sturridge já não é mais visto como uma opção, porque ele tá numa preguiça, sabe? Sabe quem ele me lembra quando tava jogando assim? O Ganso. Quando o Ganso tava em campo, bicho, era uma preguiça que eu olhava pra ele e me sentia com sono. O Sturridge é a mesma coisa, porque ele teve a oportunidade nessa temporada e não correspondeu. Aí também vai revezando, já é campeão do FIFA lá no departamento médico, né? Ninguém bate ele. Se tem, tipo assim, lá no FIFA, contusão no treino, tem lá Daniel Sturridge. E eu entendo, eu até realmente ver o Origi, ele manteve o Origi até os 70 minutos, foi quando mais ou menos ele fez a substituição, porque ele olhava pro banco assim, né? Eu olhava até um pouco triste, cabisbaixo. Cadê isso aqui? Eu tenho saudade daquele Sturridge que foi vice-artilheiro, né? Aquele Sturridge que dava o sangue, pelo menos se ele não fizesse gol, ele tava correndo o campo todo, sabe? E nesse jogo, diferente dos outros, ele entrou bem, ele fez uma graça também, umas firulas, teve presença no ataque, mas só teve 20 minutos para agir, né? Se ele tivesse trabalhado essa confiança há mais tempo, quem sabe ele podia ter entrado um pouquinho mais cedo. Era uma partida, a partida de hoje, era uma partida bem daquelas que o Sturridge é muito útil quando ele tá bem. É uma partida que não tinha espaço, uma partida para um atacante que se movimenta mais, uma partida também que traz a necessidade de ter o Mané em campo, que é um jogador que faz diferente, e o Sturridge ele faz o diferente. Tanto que havia numa tabela com o Lallana,
Ele conseguiu entrar dentro da área e ele entrou driblando, e se ele tivesse um pouco mais de tempo, ele poderia ter chutado um pouco melhor, mas a marcação já apertou. Mas a partida ela já se desenhava para ser uma partida pro Sturridge desde o primeiro tempo. Sim, eu já acho que o Klopp já estava pensando em colocar ele, tanto que o Sturridge já estava aquecendo no primeiro tempo, o Lallana também aqueceu. O Lallana aqueceu o primeiro tempo quase inteiro. E até eles entrarem, aqui só confirmando, os dois entraram aos 69 minutos. E até eles entrarem, a gente via que tinha uma necessidade. O nosso meio-campo também, ele estava um pouco fragilizado, porque a gente não estava conseguindo criar muito no meio de campo. Porque o Hinaldo, Leiva e Can, eles estavam muito de roubar a bola e já tentar dar um chutão, não estava trabalhando, estava avançando direto. Até o Matip estava tentando fazer uma ligação direta e ele não estava conseguindo. E faltou um pouco daquela calma que o Henderson traz. O Henderson traz aquela calma, o jogo tá desesperado, você toca no Henderson, o Henderson traz... Não, ele não é o novo Gerrard, mas ele faz o que o Gerrard fazia. Era um jeito de pegar a bola e saber o que fazer com ela, não só simplesmente você pega a bola e toca pro primeiro companheiro que você vê e torce para que ele faça alguma coisa. No caso após a entrada do Lallana e do Sturridge, o time deu uma mudada, o time melhorou muito, não só na bola trabalhada, mas melhorou muito no ataque, como a gente estava falando, porque o Origi, ele, assim, tinham alguns rumores, algumas conversas, o que a imprensa inglesa fala, uns a gente não liga muito, outros a gente acaba só ouvindo, mas falam-se também, correndo por fora, que o empresário assim como o empresário do Can fica falando no ouvido que ele quer muito, e que a gente não sabe até onde isso é verdade e até onde não, para poder renovar, falam que o Origi repensa no futuro dele no Liverpool, se ele quer realmente ficar no Liverpool, por falta de oportunidade. Aí o Origi começa a ter oportunidade. Quando o Origi começa a ter oportunidade, ele não aproveita. Então, você quer ficar, mas se tiver oportunidade. Se você tiver oportunidade, você fica. Mas você tem oportunidade e você não é útil. E aí? O que você quer com isso? E quando o Sturridge e o Lallana entraram, o jogo pro Liverpool ele foi completamente outro. O Liverpool, até aqueles 69 minutos que foi onde eles entraram, só tinha dado um chute dentro da área, que foi o pênalti do Milner, que foi perdido. Até aquele momento, eles não tinham conseguido ainda fazer uma finalização de dentro da área, entendeu? E o Origi não é de agora que ele já tá... desde o jogo passado pro Watford, ele fez o mesmo papel desse jogo, nada, entendeu? Poucas coisas que ele fazia, perdia muito a posse lá no ataque, se escondia, não conseguia ganhar a disputa com os zagueiros. Ele até que é bom quando ele toca a bola, né? Ele não tem um domínio de bola ruim. Exato. E o que aconteceu também, eu lembro quando o Klopp chegou, o Klopp deu uma escanteada nele por conta da parte física. O Klopp achava ele muito magro, entendeu? Tanto que o Klopp deixou ele escanteado por 1 mês e meio, mais ou menos, que foi onde ele pegou um corpo para poder voltar a jogar. E se você parar para pensar no Origi da temporada passada, aquele que fez gol contra o Dortmund na ida e na volta, ele era um jogador completamente diferente do que ele está sendo agora, entendeu? E que era para ser o contrário, era para, com o passar do tempo, ele amadurecer com mais oportunidades, ele ir melhorando como um jogador, mas não. Agora, quando ele tá tendo, após a lesão do Mané, chances, ele não tá conseguindo aproveitar elas, entendeu? E provar ser aquele cara que todo mundo diz que vai ser um grande jogador, entendeu? Ele tem potencial, mas ele não tá conseguindo mostrar isso. E quanto ao Sturridge, é aquilo, né? Eu lembro do Sturridge quando ele fazia os bons jogos dele, até quando ele vivia aquelas lesões. É uma pena que se ele tivesse 100%, hoje o jogo poderia ser completamente diferente, entendeu? Eu lembro aquele jogo contra o Sevilla, que o jogo estava difícil no início, antes de ter algum gol, e o Sturridge que ele fez, ele recebeu uma bola, bateu de trivela e abriu o placar, entendeu? Então ele tem esse recurso de quando o jogo tá difícil, tá apertado, ele pode acertar um chute com uma finalização de fora, ele pode fazer uma jogada rápida, conseguir alguma coisa.
E é uma pena que ele não consiga dar um jeito nessas lesões dele e conseguir ganhar um certo ritmo de jogo. Nem digo para ser titular, mas para ser uma boa opção de banco. E nem isso ele tem sido muito bem ultimamente. Pois esse tipo de jogo, um legítimo ataque contra defesa, não tem o que fazer. O time não vai pegar um carro e sair atropelando todo mundo. Então tem que ir tocando a bola ou chutar de longe. E ter alguém que faça um bom uso desse recurso seria muito bom. O Sturridge é um cara que chuta bem, o Coutinho é um cara que chuta bem, mas falta também o time aprender a lidar, a ter consciência de lidar com esse tipo de adversário, que não quer jogar, que só quer esperar para jogar no contra-ataque. Mas o Southampton hoje foi um caso à parte, porque nem merda nenhuma que eles fizeram. Mas e também pênalti, ter perdido o goleiro, assim, eu vou destacar o pênalti. O Milner bateu bem, mas o Forster é um goleiro que é espetacular. Desde os tempos do Celtic, eu lembro que esse cara pegava tudo. Pegava Wi-Fi, gripe, tudo. É um baita de goleiro. Naquele jogo contra o Barcelona, que o Celtic conseguiu vencer e parecia que você estava no videogame, o Forster era o goleiro. Sim, esse Forster é um tremendo goleiro. Como é que não tá se ele não tiver na seleção inglesa, é uma loucura. Sim, o que prejudica ele são as lesões, ele se machuca muito. Assim, é que eu digo assim, ele é um De Gea inglês, pelo que ele fez hoje. É um De Gea inglês. E vai ter goleiro desgraçado. Até o formato assim, do rosto é parecido com o Ted Jackson. É verdade, eu achei ele bem parecido. Mas vai ser goleiro bom assim lá no inferno também, hein? Os goleiros aqui no livro, porque a gente tá precisando. Tudo. E vou te dizer, todos os times, eu não sei se vocês têm essa impressão, todos os times dão um jeito de jogar com mais gana contra o Liverpool. Não sei se o time do Liverpool é aquele time que inspira o desafio, e enquanto os outros, eles são aqueles times que os outros pequenos não dão essa mesma importância, esse mesmo valor e jogam mais moles, talvez. Não sei, eu não sei explicar esse tipo de conduta, de mudança de postura. Por exemplo, o Crystal Palace que levou 5 do City, mas jogou contra a gente e ganhou lá em Anfield. Não tem como explicar esse tipo de coisa. Que quando você vai enfrentar o maior de todos, você quer mostrar serviço, né? Então eu acredito que quando eles vêm enfrentar o Liverpool, eu vou jogar em Anfield. Imagina que louco se eu vencer. Então eles vêm com tudo, menos o Southampton, porque eles não queriam jogar. Mas nesse caso, a respeito do futebol do Southampton e isso de querer ficar sempre fechado, a gente tem essa dificuldade, né? Essa dificuldade de criar oportunidades de fazer gols contra times muito fechados. A gente teve uma mudança essa temporada. Essa temporada a gente conseguiu marcar, a gente conseguiu vencer alguns jogos que eram geralmente jogos que a gente perdia. E, foi muito bom. É uma evolução. Tá melhorando daquilo que outrora foi muito ruim. Mas a gente ainda não chegou no ideal. O ideal é que a gente consiga realmente vencer. E falando a respeito do que foi mencionado do Sturridge, sobre chutar, que o Caio mencionou que chutar, depois o Maurício falou sobre chutar também, o recurso que ele tem de finalização. A gente vai lembrar também que o Sturridge ele já ajudou o Liverpool a ter uma vitória no finalzinho em Goodison Park, 1-0, gol do Mané. O Sturridge entrou, chutou, a bola bateu na trave, o Mané pegou o rebote e fez o gol. E naquilo também a gente não tinha o que fazer. Naquela oportunidade surgiu um momento. Sim. E o Sturridge resolveu uma individualidade. Na individualidade, ele resolveu junto com o Mané e a gente saiu de lá com a vitória. É uma coisa que a gente precisa. Fala-se também sobre venda de jogadores, que a gente vai falar mais a respeito do mercado de transferência, e falam que o Liverpool quer colocar um valor mais ou menos de 40 milhões pelo Sturridge para ser vendido. Aí aparece sempre os ingleses que estão de olho, aí tem o West Ham que tem aquele costume de comprar jogadores que já foram do Liverpool. Uns falam que Stoke tem interesse, eu acho que ele não poderia talvez não combinar muito com o Stoke. Estão falando que o Crouch vai se aposentar, eles querem um novo atacante, e tem tudo isso. Eu acho que se for para vender, a gente tem que conseguir o maior valor possível. Mas eu venderia o Sturridge por 20.
Eu acho 40 um valor muito... como eu vou dizer? Exagerado? Muito impossível, muito exagerado. Acho que Irreal. não consegue. Irreal, essa era a palavra. A gente conseguiu 32 no BTQ, né? Eu acho que se mas fosse. Os BTQ. Acho que A se questão é fosse que BTQ ele não é bom. Opa, fala aí, Mari. Pode falar. Eu acho que se fosse no auge do Sturridge, na época que ele era vice-artilheiro, a gente conseguiria 40 muito fácil. Mas... Agora, olhando hoje, não, ninguém vai pagar 40 nele. Ninguém. Acho que nem. Só o West Ham, e olha lá. Acho que nem o só. West Ham. Um acerto. Não, nem o West. de loucura. O West não tá rasgando dinheiro, não, cara. Nossa. Mas, tipo, você fala assim, pagaram não sei quanto no BNTQ, mas, tipo, o BNTQ, ele não era um jogador notoriamente ruim, ele só não funcionava no nosso estilo de jogo. Tanto que ele tá funcionando perfeitamente no Crystal Palace. E ele tá O BNTQ jogando era no o Crystal tipo Palace. de jogador que o Crystal Palace precisava, então fez sentido eles pagarem isso no BNTQ. O problema não é o fato do Sturridge ser bom ou ruim. Eu acho que o absurdo dos 40 é pelo Sturridge nunca jogar. Eu não vou pagar 40 milhões de libras num jogador que nunca joga. A gente vai chegar a conversa a respeito de um zagueiro aí, que estão dizendo certo, que vale 50, que também ele tem um grande problema com lesões. Tanto que não estava hoje em campo. Mas nisso, a gente não vai pagar 40, 50, 60 num jogador, pelo menos não deve, num jogador que nunca joga. Como a Mari falou, o Palace precisava de um jogador como o BNTQ. O BNTQ não é ruim. A gente sabe que o BNTQ ele teve seus altos e baixos, mais baixos do que altos no Liverpool, mas ele não é um jogador ruim. Tanto que ele estava em uma grande fase quando a gente comprou. A gente pagou muito? Pô, mas a gente conseguiu de volta? Conseguiu. Então a gente deixa isso por isso e segue a vida. O máximo que a gente poderia conseguir no Sturridge seria um contrato que ele recebesse por número de jogos, entendeu? Como o United fez com o Martial, para gols. Então o que faria? Paga 20 aí milhões... Até eu pago. Até eu jogo no West Ham desse jeito. Se você vende o cara por 20, se o cara conseguir fazer 30 jogos na temporada, você paga mais 5, mais 10, entendeu? Eu acho que isso é algo válido a se fazer também, porque em termos de qualidade de futebol, ele vale os 40. Mas ele não tem um bom custo-benefício, entendeu? Ele joga muito, só que ele não joga. Entendeu? Essa é a realidade. Mas no currículo dele, a gente pode colocar formado em medicina? Com certeza. Não, enfermagem eu acho mais... Vai colocar aqui, alta experiência em fisioterapia. É que nem, né? Quem assiste, sei lá, 8 temporadas de Grey's Anatomy já se sente um enfermeiro, mas enfim. Eu sou muito antigo, porque no meu tempo era House. House é que eu assisto, Grey's Anatomy não aguento. Enfim, vamos voltar pro assunto. A questão que eu estava até comentando do grupo mais cedo, a gente vê o Southampton notoriamente conhecido por revelar muitos jogadores, não é? Tem uma base, uma categoria de base que revelam talentos, não é? E quem eles revelaram? A base do Liverpool é uma desgraça, meu filho. Mas o Liverpool não tem jogador bom. Eles deviam revelar igual o Southampton. Olha o Bale, tá no Real Madrid. Olha lá o Harry Kane lá no Tottenham. Agora, o Southampton é a La Masia da Inglaterra. Sempre assim. Olha o Rashford do United. Olha o Bali jogando no Real Madrid. Bali. Bali, famoso Bali. Mas você tem, por exemplo, aí notoriamente um Southampton conhecido por sua categoria de base. Você vê o time principal do Southampton jogando como jogou hoje. Aí se dá aquela reflexão. Por isso que a seleção inglesa não ganha nada desde a década de 60, né? E vexame atrás de vexame, porque olha a cultura de futebol que está sendo construída
nesses centros. Não é verdade? Enquanto o Wayne Rooney for o capitão da seleção inglesa, eles não vão a lugar nenhum. A Inglaterra precisa de técnico. Tem até uns jogadores legais, mas precisa de técnico. Precisa de um técnico de fora. Esse lance da Inglaterra querer ser... Ah, não, a gente é muito patriota. A gente tem que ter um técnico que seja inglês. Isso não vai dar certo. Ah, mas... Cara, eu acho que... O Goran Eriksson e o... Nem o Capello deu certo. Que dirá... Sei lá, tem que trazer alguém muito bom Mas mesmo. são 2 técnicos meia boca também. Vamos falar, né? Ah, o Capello não. O Capello não é. Na época que ele foi pra Inglaterra, ele era meio a boca. Na época que ele saiu... o Capello ganhou muita coisa com o Milan. Ele não é pouca merda. Na Juventus também ganhou. Eu prefiro o Givanildo Oliveira do que o Capello. Tem uma bicha. Não, eu tenho o melhor. Senhor Valdemar. Senhor Valdemar. Bora, Valdemar. Vamos lá. Se a gente tivesse o Sr. Valdemar, se a gente tivesse o Sr. Valdemar na Inglaterra, talvez as coisas seriam diferentes. Mas o que eu falo da seleção inglesa é porque a Inglaterra se prendeu, como o Edi disse, a Inglaterra se prendeu nesse futebol de ficar jogando bola na área, saiu durante um tempo, mas voltou. Assim, ela só consegue fazer uma coisa diferente quando tem um jogador que faz algo diferente. Quem é o jogador diferente na Inglaterra hoje? Lallana. O jogador que tá indo muito bem, o Dele Alli também, o Dele Alli tá indo muito bem. Os dois estão conseguindo fazer o diferente. Aí tem o Kane. Mas é tipo, percebam que a Inglaterra não é a questão somente do técnico, da comissão técnica, é a questão de projeto. Cultural, é a questão do projeto. Não existe um projeto de valorização, de desenvolvimento do futebol local. Não existe. Você tem uma liga que é endinheirada, cada vez chega mais grana, e a grana vai destinada a trazer talentos de fora, e você não cuida da casinha. Você é obrigado a revelar jogadores. Todos os clubes são obrigados a manter um determinado número de jogadores ingleses, mas dificilmente você vê muitos jogadores ingleses surgindo, porque eles não têm oportunidade. Você vê pelo fato de que fora da Inglaterra não tem muitos jogadores ingleses jogando fora de lá, entendeu? Acho que só, assim, do jogador a nível de seleção, só o Hart. Só o Hart, sim. Que já é uma bucha, né? E que não saiu da Inglaterra porque quis. Isso. Foi meio que tacado fora. É o famoso que o sistema oferece. E vejam bem. No caso da Inglaterra, você não tem um foco nas categorias de base, no desenvolvimento dos jovens jogadores. Aí você fica dependendo de quê? De talentos que surgem, como o Rooney foi um dia, como o Michael Owen, enfim, você... O Gary Lineker, o Gascoigne nos anos 90, lá nos anos 80. Exato. Épocas. Você não tem um projeto para revelar mais esses jogadores, de trabalhar para que tenham mais jogadores como este. Você tem um jogador bom no Liverpool, tem 2 no United, tem 2 no City, junta tudo na seleção, a seleção é banhada. Você tem uma seleção, numa época que tinha Beckham, tinha Gerrard, tinha Lampard, tinha Rio Ferdinand, tinha Terry, tinha o Ashley Cole, na frente tinha o Rooney, e você não conseguia tirar nada da seleção, porque não era uma seleção, era um bocado de jogador bom da mesma nacionalidade jogando junto. Não existe projeto na Inglaterra, isso vai além do técnico. E olha que o técnico é um tal de Capello aí que certas pessoas gostam aí. Eu não disse que gosta, eu disse que ele tem currículo. Briga. A pessoa se doeu na hora, hein? Não, mas eu vou ser justo. Discussãozinha saudável. O currículo do Capello fala por si só. Cara, mas... A questão é que chegou, né? Ele já chegou na Inglaterra numa época muito além, muito depois da época de ouro da carreira dele como técnico. Cara, mas veja só, você lembra da época que Van Gaal veio para Inglaterra, comandar o saudoso Manchester United? Eu tive uma discussão com um torcedor que era do Tottenham, não era nem do inesquecível. Não era nem, era torcedor do Tottenham, um amigo que hoje sofria, antes sofria, hoje está...
Se for um torcedor do Tottenham, você já tá errado em discutir, porque freguês tem sempre razão. Exatamente. Aí eu falei, putz, veio o United contratou o Moyes holandês. Aí o cara chegou pra mim e mandou uma foto do Van Gaal levantando a taça da Champions. Aí eu perguntei, você era nascido quando com esse título aconteceu ou não? E tipo, currículo é outra coisa, entendeu? É muito fase, o futebol tá muito dinâmico, as coisas mudam, né? Às vezes o que estava certo na época, o pensamento do cara, quando o cara não se recicla, ele fica para trás. E na situação que o Capello assumiu a seleção inglesa, ele já estava um pouquinho defasado e se manteve uma boa seleção em mãos e não soube aproveitar. É o Luxemburgo italiano. Pô, agora foi bem preciso. Só que faltou projeto. Então, faltou projeto. Eu queria só destacar a respeito da seleção inglesa e do futebol inglês no geral. O futebol inglês ele é baseado no jogo direto desde a fundação do esporte, a criação do esporte da FA também. Então, o futebol inglês tem a tradição de ser um futebol do jogo direto, o jogo do chuta e corre, né? Chuta pra frente e corre atrás da bola, eternizado sob a alcunha de Futbolton. E o futebol inglês teve duas épocas, assim, até os anos 50 o futebol inglês ainda tinha aquela aura de ser o melhor do mundo, até tomar uma chinelada bem nada da Hungria, de Puskás, Coxes, Hidekuti e etc. E aí a Inglaterra entrou numa época de marasmo até ganhar a Copa do Mundo de 66 com um bom técnico que era o Alf Ramsey, fez um grande milagre com aquele time. E depois a Inglaterra entrou de novo no marasmo até os anos 80 e 90, quando começou a fazer um time decente. E mesmo assim não foi, no máximo conseguiu uma semifinal de Copa do Mundo. E dali em diante o último bom time foi esse aí da seleção que teve Beckham, Ferdinand, o Lampard, Gerrard, toda essa turma aí, e que foi até as quartas, no máximo, quartas de final da Copa do Mundo. É muito pouco, muito pouco para um país que tem uma aura de tradição. E é reflexo não só da falta de projeto de formação de jogadores, mas também é reflexo da cultura de futebol em si. A Inglaterra não é uma vanguarda de futebol, futebol bem jogado. Nunca foi, apesar de ter se achado a vanguarda do bom futebol. Nunca foi. A Inglaterra sempre foi lugar de futebol mais feio, com algumas exceções que são contáveis nos dedos por épocas, mas o futebol inglês sempre foi baseado nesse tipo de jogo direto. E o Southampton é uma versão clássica do Futbolton. E eu talvez até possa associar o anti-futebol, meio estilo argentino dos anos 60, assim. Aquele jogo que o cara não quer jogar, ele vai pra briga se preciso e não deixa o outro jogar. É feio, é vergonhoso de ver, assim, não dá. Não dá mesmo. Então, o futebol inglês precisa se oxigenar. Rapaz, Paulo Vinícius Coelho aqui tá falando de Rio Grande. Que homem, né? Que homem. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o futebol inglês, aproveitando que a gente tá nesse assunto. Imagina como que deve ter sido, como deve ter ficado a mente dos técnicos, dirigentes e a galera da FA e a respeito de quando o Crouch surgiu no futebol. Eles jogam muita bola na área. Nossa, tem um atacante com 2 metros. Olha, quanto gol de cabeça, hein? Pois imagina como deve ter sido. E a gente podia ter usado. E é isso que a gente poderia ter usado se a gente tivesse um centroavante. Bola na área, chuveiro. E vamos ver se esses trouxas do Southampton vão conseguir evitar um gol de cabeça. Mas, como a gente não tem centroavante... Na falta de técnica, a gente usa aquilo que tem, né? Aquilo que tem. E falando desse lance da centroavante que a gente tinha, a gente vendeu pro Palace, né? Sim. E falando aí sobre o lance de hoje, quando a gente colocou hoje no fim do jogo um jogador pra cabecear a bola, a gente teve uma das melhores chances com bola rolando, entendeu?
que foi quando o Gruitch entrou e rolou o cruzamento e o Foster fez aquela defesa. Então, vamos ver, né? Olha, eu não sei se vocês lembram, mas na época que o Stoke City contratou o Crouch, eles tinham o Delap. Aí eu pensei, porra, O homem o das Delap laterais. jogando bola na área, o cara jogando bola na área com o braço com o Crouch live, vão ser campeões ingleses, cara. Futebol tá na sua essência. Na sua É essência. aquela história, né? É aquela história. Se não fosse jogador de futebol, o que o Crouch seria? Virgem. Coitado. Ele mesmo conhece essa frase. Frase do jogador, inclusive. Tá aí, galera! Brincadeira, bicho! Ô, louco meu! É o Melwood Pub. Buenas, então. Já nos estendemos bastante nesse assunto, futebol inglês. E agora vamos mudar um pouco o assunto, falar de transferências, porque falávamos num tal jogador holandês. E a história é que ele estaria acertado com o Liverpool. Virgil van Dijk, Vampiroca, como queiram falar. Olha, Mas falem Vampirocca como que eu me vou deixar em aberto, cada um fala o nome dele como quiser, está aberto, a anarquia está valendo. Bom, a questão é que, primeiro de tudo, a gente estar contratando um zagueiro de um bom nível técnico é muito bom, pois a nossa carência é realmente séria na defesa. Contudo, o preço é abusivo, proibitivo praticamente. Olha, eu vou te falar, 50 milhões de libras num zagueiro, eu não pago nem no videogame, imagina na vida real. Eu custei a acreditar, inclusive, que o Liverpool aceitaria esse preço, muito pelo histórico e pelo fato de não fazer o perfil de contratação do clube. É difícil a gente gastar tanto dinheiro assim em jogador. Casos à parte, vamos tirar Benteke e Carroll da lista, é difícil a gente fazer esse tipo de contratação. E mais cedo, acho que o Leandro levantou um ponto muito importante. Ele se machuca bastante. Então a gente vai pagar 50 milhões de libras num jogador que talvez vá passar grande parte da temporada no departamento médico. Eu acho muito arriscado esse tipo de contratação, apesar de que eu não contesto a qualidade do Van Dijk. Tem um fato também, falando sobre a lesão dele, já emendando, tem um fato de que com ele foi 6 meses muito bons no Southampton e 6 meses machucado. Então ele fica naquilo. Ele está sendo contratado pelos 6 meses bom, que ele é bom mesmo, ou ele está sendo contratado pelos 6 meses de uma ótima fase? Porque ele já mostrou qualidade na temporada passada. Mas aí, vale realmente dar 50 milhões num zagueiro? Eu pensaria em dar 50 milhões até em um atacante. Você dá 50 milhões em um zagueiro, se você faz isso, ele tem que vir para resolver. Se você paga o que pagou no Carroll, ele tem que vir para resolver. Se você paga o que tá querendo pagar no Virgil Van Organ-Penis, você tem que pagar para ele resolver o problema nas áreas. Nosso problema é posicionamento. O Liverpool não tem problema com qualidade no zagueiro. O problema é posicionamento. Até o zagueiro mais fraquinho da gente, ele tem um pouco de técnica. Só que eles se posicionam muito mal. Assim, o treinador, não só de goleiro, os treinadores defensivos do Liverpool são uma Tem que merda. ser mandados embora para contratar outros. Eles não sabem fazer um treinamento onde os nossos defensores eles saibam se posicionar na hora de defender. Contra o Crystal Palace, a gente tomou um gol onde tinham 10 jogadores nossos dentro da área. E tinham 5 do Palace. E o Benteke, ele não precisou pular. Então, tipo, você olha que tem muitos jogadores e o atacante que é gigante, ele não precisou pular. Ele abaixou a cabeça um pouquinho e fez. Então, tipo, o problema é realmente posicionamento. O Organ-Penis vai resolver isso? Isso é um questionamento muito importante. Veja só, sobre essa questão dessa oferta de você pagar 50 milhões é uma coisa comum para o Liverpool, ao contrário dos mafiosos sheiks por aí afora, saíram notas Eu acho que a novidade é de pro Klopp também, né? Exato.
saíram notas na imprensa de que o Klopp vai ter dinheiro para gastar e tem folha de cheque em branco e os caras não vão medir esforços para fazer a vontade do Klopp no sentido de contratação, porque por causa do histórico do Klopp, e quando o Klopp, assim, quando ele quer aquele jogador, é porque o Klopp está sendo o mais assertivo possível na contratação dele. Tal como foi com o Sadio Mané, né, que muita gente criticou, é muito caro, mais um jogador de Southampton, e hoje aqui a gente está chorando de saudade dele. Então, titular absoluto dos fantasy da vida. Exatamente. Eu não acho certo, assim como vocês, 50 milhões desse jogador, dado também o seu histórico de lesões, e não ter certeza se ele chega para resolver. Mas, tipo, se o Klopp ele quer muito esse jogador, e se a diretoria não vai pedir esforços para conseguir os pedidos de Klopp, eu confio na vontade do Klopp. Só acho que a gente podia negociar um pouquinho mais, quem sabe empurrar um certo camisa 15 na negociação para baratear, né? Aqui, né? Tem um fato também, nesse assunto do valor, é que o Chelsea também está interessado. Então, a partir do momento que os mafiosos entram para querer o jogador, aí vem aquilo, se ninguém oferecer mais, eles levam. Porque tinha um assunto que era 30, né? Ela tinha 30, 35. Aí, a partir do momento que surgiu um outro time interessado, que tem dinheiro também, aí subiu para 50. Eu acho que esses boatos que saem na imprensa como boatos já para aumentar o preço do jogador. Às vezes o Chelsea nem está interessado, mas só porque saiu a nota e apareceu em todos os jornais, olha, o Chelsea está interessado, o Chelsea vai correr atrás. Você sabe que é coisa de maluco você competir em termos de dinheiro com o Chelsea. Você ficar dando lance após lance, você vai se ferrar. E tu querer estimular esse tipo de negociação não leva a nada. Não leva a nada. Porque nós temos que gastar como o Chelsea. Porque o City é isso, o Manchester United é aquilo, o Arsenal é lá. Mas a gente não é eles. A gente não tem alguém por trás ali rasgando dinheiro como o Abramovich ou como os Sheiks. A gente, levamos quantos anos, sei lá quantos anos pra conseguir ter um lucro no balanço financeiro. E pra tu chegar e numa outra temporada tu botar tudo abaixo, assim, a saúde financeira em si. Claro que tem que contratar jogadores que tenham alguma experiência de qualidade no futebol, que tenham algum predicado que justifique a titularidade, inclusive. Esse tipo de jogador realmente ele é muito importante de ser contratado para o clube. O Liverpool precisa de mais jogadores a nível de titularidade, até para estimular a concorrência, estimular os caras que estão aí, primeiramente na lateral esquerda, um zagueiro, alguém pro meio campo, um centroavante. Essas posições, se tu contratar caras a nível de titular, tu vai estimular muito quem já tá aí, porque vão ter que correr para evitar ficar no banco, e aí tu vai ter a oportunidade de conseguir uma maior competitividade. A questão é tu não entrar nesse negócio de leilão, tu não cair nessa historinha de pagar 50 milhões num cara que joga metade de uma temporada. Não tô questionando a qualidade do jogador e nem questionando que ele deveria ou não ser trazido, mas o preço que ele tá valendo não corresponde ao que ele vale de verdade. O futebol inglês ele é um absurdo em termos de cotação de qualquer jogador. É tudo muito acima. Eu vou citar aqui agora um exemplo de jogador que é super valorizado. Saiu agora uma notícia no Twitter do Brighton Brasil de que o Brighton pagaria a módica quantia de 10 milhões de libras no Kevin Stewart. E aí você me diz... Pode vender. Pode vender, é óbvio. Tu vai recusar? Tu vai recusar? Óbvio que não. Mas verdade. Mas é uma situação de tu ver, cara. É muito absurdo quanto valem os jogadores. Um garoto que nem jogou no profissional, o cara nem jogou direito no profissional e vale 10 milhões. Isso não existe, cara. É aquele lance. O Liverpool pode fazer o que já fez, né? Já fez com o Ibe, por exemplo. Ao vender ele. Sim. Vende com a opção de compra no futuro. Então, se o jogador se tornar aquilo que acreditam que vai se tornar,
Aí você vai e compra de volta, caso Vários times seja grandes, necessário. vários times grandes têm feito Real isso. Madrid fazendo escola. Real Madrid, Real Madrid fazendo Barcelona, escola. todos esses times têm feito esse expediente. É muito Eu inteligente. fui Oi? confirmar aqui pra gente não tá dando uma informação errada pra quem tá ouvindo. O Van Dijk, ele realmente tá machucado. Realmente tem previsão de retorno pra 1º de junho. Olha aí, já não joga mais na temporada. É complicado. Exato, já não joga mais na temporada. E... Sabe quanto que o Southampton comprou ele? O Southampton, aproveitando aqui, já que a gente tá aqui, o Southampton comprou ele por 5 milhões de euros, que chegaram a 15 por... Deve ser aquilo que a gente já tava falando antes, sobre jogos que ele jogou e que ele foi bem e tal. Ele Isso dá cumpriu uns a 12, meta, 13 aí chegou milhões de libras, né? mais ou menos isso, uns 12, 13 milhões. A gente arredonda. 15 milhões de libras, vamos colocar assim. Comprar por 15, vender por 50. Pro Southampton, isso tá maravilhoso. Um jogador que prejudicou eles na temporada, porque ele é muito bom, mas ele se machucou muito. Então, pra eles, perfeito. Eu gastei 15, vou pegar 50, vou lucrar com o jogador e ainda vou poder montar o meu time. Porque, a gente já montou muito o time do Southampton. A gente pode agora dar a oportunidade deles de consertarem a zaga. Assim, se eles já tem uma zaga que até então tá boa, eles podem consertar, melhora o meio-campo, melhora o ataque. E o nosso, eu já tinha comentado, com esse dinheiro especulado de 50 milhões de libras, a gente poderia comprar 2 zagueiros muito bons. Sim, é só tu pesquisar. Ou pelo menos a gente poderia comprar um zagueiro muito bom e um lateral esquerdo. Também. Porque, o que a Mari falou é verdade, a gente precisa de um volante igual o Leiva. Se o Leiva não ficar, a gente vai precisar sim de alguém que substitua ele. Ou mesmo ele ficando, a gente precisa de um jogador. Falam do Kanté. Do Kanté não. Qual é o nome daquele cara que tá jogando na Alemanha? Joga no Leipzig. Keita, isso, obrigado. Falam Falam do Keita pra essa posição, que é um jogador mais de bater mesmo, mais de força. Se vir, eu acho que vai ser uma boa. E eu acredito que eu não quero que ele saia. Mas se é pro Leiva sair, eu acredito que ele sai de cabeça erguida, porque o final da temporada dele está muito bom. Inclusive, ele tem mais assistências no campeonato que o Mkhitaryan. e que o Pogba, ou a mesma coisa que que o o Pogba, Pogba. né? Exatamente. Aí o Pogba pagaram o que pagaram nele, e tem torcedor adversário que debocha. Ah, não, e por exemplo, em 2017, Lucas Leiva no meio de campo. Sim, mas a gente tem um Leiva que completou 10 anos e é muito amado pela torcida, é muito amado pelos jogadores, todo mundo gosta dele, e se ele sair, vai sair de cabeça erguida. Sim. Olha os ídolos dos outros times. Olha como é que o Terry tá pronto pra sair do Chelsea. É a última temporada dele já, fizeram o quê? Nada. Olha o Rooney. O Rooney tem tudo pra ir pro Everton. Como é que tava o clima no United? Não tô nem aí. Então estão sempre meio não ligando muito pros jogadores, e a gente se importa muito com os nossos ídolos. Porque ídolo vai muito mais do que aquele cara que ganhou tudo pelo clube. Porque se você falar assim, o Wes Brown é ídolo do Manchester United. O Anderson. O Anderson é ídolo do Manchester United. Ou o Xi Não é possível. é ídolo. Se você falar uma coisa dessa, isso não existe. Não é possível. Um jogador como o Leiva, ele deve ser muito respeitado. Eu, particularmente, respeito muito ele, gosto muito dele, e acredito que se é pra ele sair, que tenha muito sucesso. A respeito das contratações, voltando ao assunto da supervalorização, falam também, tem se falado assim, a gente sempre trata como rumor, porque nunca é muito certo, nunca é muita certeza, mas já chegou a sair no eco a respeito de especulação sobre o jogador, mas falam muito do Chamberlain. E o preço giraria em torno de 35 milhões. Também se diz que o Liverpool se nega a pagar um valor tão alto, que pagaria no máximo 25. Eu acho que 25 já é caro. Eu acho que o Chamberlain é entre 15 e 20. Eu acho que já é caro um valor de 25, 30, 35 milhões. E tu já pagaria 20 chorando. Exato, eu já pagaria 20, tipo, torcendo pra que desse certo. Hoje o Chamberlain deu aquele toque pro Klopp, né?
Alô Klopp deu 2 assistências jogando contra o United, o Arsenal venceu 2-0. E vamos ver, né? Eu acho ele um jogador útil, que corre e tal, mas eu não sei se seria a melhor opção. Mas como o Cledir falou, eu confio no Klopp. Se o Klopp achar que é necessário, que ele é o jogador, que ele tem a visão certa, porque o Klopp quer, porque o Klopp tinha esse pensamento pro Mané. O Mané foi caro, mas foi caro e já valeu a pena, já valeu o dinheiro. Tanto que o Mané ficou fora muito tempo da Premier League e ele tá na seleção da Premier League. Se você for olhar a seleção da temporada, o Mané tá lá. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que a gente tá falando sobre contratações. Das contratações que tem se especulado bastante, porque tem alguns nomes que falam que o Klopp tem uma lista e jogadores tais estão nesta lista. Desses jogadores a gente tem o Van Dijk, a gente tem o Chamberlain, a gente tem que é Brandt, né? O alemão. Isso. Sim. E a gente tem um ou outro lá. Tem algum desses jogadores Cessenhon, que... tem o Pronto, tem o Cessenhon. Cessenhon também. Lateral E tem esquerdo, até o 16 Timo anos. Werner. Timo Werner também. Ele já tem sido especulado já tem um tempinho, né? Já é uma Exatamente. conversa que falam bastante dele em Enfield. Mas vamos falar sobre isso que a Mari falou. Isso é interessante. Cessenhon, 16 anos, lateral esquerdo. Já é titular do Fulham na Championship. Sim. O que vocês acham? Considerando... Por que não? Considerando que é segunda divisão, mas, cara, eles jogam muito mais, assim, em termos do campeonato em si. É um campeonato muito mais extenso, muito mais ativo. Eles também participam das Copas. E o moleque tá lá jogando contra a gente que podia ser pai dele, sabe? Agora É o famoso por que não? De verdade. Não Só sei se acho ele ia que chegar sendo titular. Isso não, porque se for pensar, ok, ele tem 16, 17 anos. E o pessoal teria que ter um pouco de paciência. Ele faz bem o perfil do Klopp de contratação. Eu dei uma procurada depois, até porque eu não acompanhei nada do Fulham essa temporada. Aí eu procurei um pouco sobre o moleque. É uma contratação que a torcida vai ter que ter paciência, assim. Ele vai chegar, ele pode até ser titular de cara, mas não vai ser aquela regularidade que a gente exige de um jogador. Até porque, um garoto de 16, 17 anos é difícil ser regular no início da carreira. Exato. Eu vejo também gente cobrando o Woodburn para ser um jogador regular. É impossível. Até tendo o tempo de jogo que eles estão tendo ali, o Woodburn, às vezes, quando entra o Arnold, até o Gruitch, é difícil tu querer achar... dizer que o cara vai fazer mais do que tá fazendo, por exemplo, um Rashford da vida, ou então tu dizer que o cara não presta. Não dá pra ser definitivo com um cara de 17 anos. Não tem como ser definitivo. O grande problema é que a massa da torcida não tem essa paciência. É isso que me preocupa. Eu acho que isso é um pouco realmente muito preocupante, porque quando tu queima a base, tu não dá a mínima possibilidade do jovem se desenvolver, naturalmente tu acaba enveredando num caminho onde tu não vai valorizar a base, tu não vai contratar ninguém da base, ou tu não vai dar oportunidade a ninguém da base, e tu vai começar a gastar em jogador. Enquanto isso, tua maior riqueza, que é o teu patrimônio, que são os jogadores da base, jogadores que são criados desde a infância, outros que chegam ao longo da formação, na adolescência, esses caras que vão dar o lucro do time no fim, ou seja por valorização, como por pós-atuações, seja até por uma futura venda, pode acontecer, mesmo que não renda um bom futebol, por isso saia, mas a base precisa ser valorizada, precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, em questão de avaliar a garotada, porque, se tu não der o valor à base, tu não vai a lugar nenhum. Exemplos. No futebol europeu, Barcelona, eles dão carta branca pra base. Eles dão tempo pros jogadores da base. Se dá certo, fica no time. Se não dá certo, empresta. Pega uma cancha, experiência, aí de repente volta. Alguns podem nem voltar mais, mas é da vida. Outro exemplo, o Real Madrid tem sido um exemplo de quem tem apostado na base. Morata, Asensio,
e Lucas Vázquez, tudo vindo do Real Madrid B, provavelmente. São jogadores jovens que estão num lugar de destaque hoje dentro do clube. A Alemanha é o melhor exemplo, um país que não valorizava a base até um certo tempo atrás, e aí depois da chegada do Klinsmann na seleção alemã e toda a mudança estrutural da liga e também do projeto dos clubes, isso, do projeto, e aí foi a mudança de paradigma do aproveitamento da base. Tanto é que boa parte dos caras especulados vem da liga alemã. É para ver o poder da base do futebol alemão. E esses jogadores jovens é tudo fruto da base. E o pessoal reclama, nós estamos contratando promessas. A gente só está contratando porque não está formando base. A gente está gastando quando a gente poderia estar investindo na base, investindo mais e dando mais valor a estar aqui. Para lembrar, os maiores jogadores do Liverpool, principalmente os que jogaram mais partidas, eles jogaram na base do Liverpool. Assim, não foram todos, claro, mas Gerrard, Paul Carger, até o Owen que saiu daqui, mas enfim, ultimamente os principais jogadores que estiveram em épocas de título, eles saíram da base. Do time campeão necessariamente tem alguém da base. É muito difícil não ter alguém da base. Em algum momento, alguém da base, em mínimo de destaque que seja. A base, ela é importante, muito importante, e quem não valoriza fica para trás. E sabe o que é engraçado, Maurício? Vamos pegar assim mais exemplo, assim, para falar grosso modo. O Woodward. O Woodward, ele arrebenta no jogo do Sub-23, né? Aí, de vez em quando, ele pinta no time titular. E a torcida cai matando em cima dele, né? Cai matando em cima dele, é fraquíssimo, não é pro nível do Liverpool, não tem aquela paciência que a gente tanto prega aqui. Aí o cara desse sai do clube. Ele é vendido, ele segue a vida dele e ele começa a explodir em outro lugar. Ele começa a jogar muito, começar a ter grandes atuações, sei lá, joga contra o Liverpool, faz 3 gols contra o Liverpool. E aí depois vai ter o mesmo neguinho que tava criticando ele jogando no Liverpool, tava dizendo, não devia ter vendido, não sei o quê. Porque torcedor também é incoerente. Não sabe vender, vendeu mal, vendeu um jogador bom. Mas devia, olha como ele tem técnica, ele sabe driblar, ele faz gol, isso e aquilo. É aquela coisa, tudo que vem de casa é uma merda e tudo que tá fora é bonito. A grama do vizinho é sempre mais verde. E tu acha justo, por exemplo, comparar hoje o Woodburn com um cara como o Rashford, que já tá há uma temporada ou 2 já como titular ou até dentro do elenco principal do Manchester? Lembrando também que o Rashford ele tá num local onde não tem outro, né? Porque ele tem muita oportunidade, mas é porque ele é o mais ou menos que tem ali, não tem ninguém pra colocar. Você vai botar o Ashley Young pra jogar? Você vai colocar quem ali no lugar dele? Porque não é difícil, não é porque a gente torce pro Liverpool, porque a gente não conhece o time do United. A gente conhece a maioria dos times, porque a gente enfrenta eles. Então, se você vai colocar o Ibrahimovic ou o Rashford, quando os dois estão 100%, você não vai colocar o Rashford. O Rashford ele é um tapa-buraco. Ele tá ali do mesmo jeito que o Origi tá no Liverpool no momento. O Origi não vem bem, mas ele tá lá porque não tem outro jeito. E não tem aquele jogador do United, que era do United e foi pro Borussia Dortmund, não sabe Deus onde ele tá agora, que era tido como o novo Giggs, sabe? Eles botavam tanta luz no garoto, era até na época que o Sterling tava aqui no Liverpool. Aí dizendo que ele era melhor que o Sterling. Esqueci o nome dele, cara. Não é o Januzaj, não? Januzaj. Tá no Sunderland. Ele tava no Sunderland. Ele tava no Sunderland. Olha aí como as coisas são, né? Acho que ele volta agora, ele tava emprestado ao Sunderland, acho que ele volta pro United. Isso. Olha só, eu acho que também não tiveram muita paciência com o garoto pro lado de lá, mas você vê como essas coisas acontecem. Agora não tem paciência nunca com a base, né? Mas como o Maurício falou, a base é muito importante. E aproveitando o momento, eu gostaria de convocar a Mari para falar alguma coisa sobre o que ela acha da base. Eu sou até um pouco suspeita pra falar que sou admiradora dos moleques da nossa base. Eu acompanho alguns já tem um bom tempo, principalmente os que estavam no Sub-18, na época que eu acompanhava mais a base. E eu sou suspeita pra falar, porque assim, eu consigo nomear fácil uns 5 talentos que podem ser aproveitados no futuro.
mas que precisam de espaço, ou alternativa, não tem espaço para jogar num jogo de Copa contra um time da 4ª, 5ª divisão. Eu sou muito a favor do empréstimo também, porque a gente tem alguns bons exemplos de moleque da base que foram emprestados recentemente e saíram muito bem nos clubes nos quais eles estavam. Tem um que, inclusive, poucas pessoas devem lembrar, se é que conhecem, porque ele jogou pouco tempo na nossa base, foi emprestado, se saiu muito bem no empréstimo, o Sérgio Canós, não sei se vocês conhecem. Eu ia falar disso agora. Sim, senhora. Ele foi emprestado ao Brentford, lá ele voou. Hoje ele foi contratado e hoje ele é titular do time. E o moleque tá se saindo super bem. E eu acho que são jogadores com os quais não tiveram o tratamento certo. Eu não acho que tem que colocar logo de cara no time, até porque não tem espaço, mas tem que desenvolver o moleque de uma forma que ele queira voltar e aguardar a chance dele no primeiro time. Eu acho que falta um pouco do gerenciamento do Liverpool com relação à carreira dos moleques da base nesse sentido. Woodburn, o Wilson, esses são os meus 2 preferidos, e eu acho que eles têm tudo para dar muito certo. A gente, além da torcida ter que ter paciência, o Liverpool precisa administrar bem para o moleque não ganhar destaque na seleção, de repente, e um clube quiser contratar e o menino obviamente quer tempo, quer jogar no primeiro time, quer crescer como profissional. Então eu acho que o Liverpool tem que estar preparado para administrar bem, e eu acho que hoje falta um pouco o gerenciamento dos talentos da base. A nossa base não é ruim, ao contrário do que muita gente acredita. A gente tem bons jogadores que... eu fico pensando às vezes até em questão de zagueiro. A gente tem 2 bons zagueiros na base que nunca sequer foram relacionados e nem vão ser tão cedo, e que muito provavelmente nós vamos perder. E já faz algum tempo que a gente não vê um moleque da base do Liverpool crescer como jogador no time. Eles saem muito rápido. Eu acho que envolve, além da má administração da base, um pouco da nossa situação atual, faz com que os moleques percam o brilho de continuar também a carreira no clube. Vide o Ibe e o Sterling, são moleques ambiciosos. Tudo bem que o caso dos 2 também envolve o agente deles, que é uma merda, mas eu acho que falta uma administração melhor. A gente fala muito do novo Gerrard, mas cadê o novo Carragher, né? Sim. Pô, Zagueiro, eu acho que zagueira... a gente tem revelado alguns nomes assim do sub-18 em diante, pro meio, pro ataque. Pro ataque, mas não na defesa. Mas não se fala na defesa. Porque na defesa não surge aquele jogador que seja, nossa, esse aqui vai dominar a defesa. Esse aqui é xerife. Acho que o mais próximo disso foi o Cold, né? Que já não tá mais no clube. E que eu nem achava ele bom. Tem isso. É o fato de treinador de defesa, né? Os treinadores de defesa não é só do principal, todos estão falhando de alguma forma. Assim, se for para contratar jogador do Southampton, assim, pode contratar a equipe de defesa do Southampton, que pelo visto tá indo bem a dela, né? Tá louco. Imagina o futebol tão aqui, hein? Porra. Que coisa lamentável. Eu vou desligar a TV todo jogo do Liverpool, se fosse o caso. Bom, então, galera, discutimos bastante, o assunto rendeu bem. Agora acho que é hora de fazer aquele momento de palpite, descontrair, para vir encerrar o programa com mais tranquilidade. Antes, aliás, eu queria só fazer uma ilustração a respeito de um fato desta semana, que a arquibancada lateral de Anfield, em frente à Main Stand, que se chamava Camden Road Stand até 1992, quando virou, então, Centenary Stand, será, a partir de agora, Kenny Dalglish Stand. E eu queria ouvir de vocês, então, a respeito dessa homenagem que o clube fez a um de seus maiores jogadores em sua história, Kim Kenny. Achei maravilhosa. Acho que não tem muito o que dizer sobre ele, né? Ele é um ídolo como poucos, e ele representa, assim como o Deus Power, ele representa o Liverpool. Os valores do clube. Exato.
E ele carrega o Liverpool com ele. Então é uma coisa que eu achei maravilhoso, assim que eu soube, eu fiquei muito feliz. O Klopp também falou a respeito disso. Perguntaram para ele o que ele achava. O que você acha dessa mudança, os nomes agora? Vai ter uma homenagem ao Ken Dalglish e tal. Aí ele disse que ele fica muito feliz com esse tipo de coisa. Ele fica muito feliz com esse tipo de notícia. E a gente sabe que o Klopp, ele é muito sentimental. A gente vê que ele é movido pelo sentimento. Tanto que hoje o jogo inteiro contra o Southampton, ele tava gritando, ele tava bravo, ele tava nervoso. Porque é humano, né? E é uma das qualidades dele ser dessa forma. Inclusive, agredir uma garrafinha de água durante a partida. Mas aí, as palavras dele foram essas mesmo. Amo essas notícias. E eu não sou diferente também. Eu vou além do dizer um pouquinho que o Kenny Dalglish, ele é a personificação do Liverpool, sabe? Eu acho que ele representa muito o clube em diversos aspectos, sabe? Você olha nele e você vê a essência do clube nele, sabe? Ele pode ser embaixador do Liverpool até, sabe? Sim. E eu fiquei feliz demais com a notícia, sabe? Eu recebi até um pouquinho em cima da hora, assim, pra fazer essa postagem, mas quando eu vi, eu parei realmente tudo. Muita alegria, eu via. E pelo que eu entendi, foi uma decisão da diretoria, sabe? Uma diretoria, e claro que deve ter sido aceito com total unanimidade, e o Kenny Dalglish merece demais. Os torcedores assim mais jovens e mais incautos vão dizer: mas o Steven Gerrard, não sei o que, esse é meu amigo. Um é o pai e outro é o filho. Assim a gente pode dizer. Uma coisa, outra coisa, né? Quem sabe ele não fez história não só como jogador, né? Como técnico também. Ele tem a sua história como técnico também. O Steven Gerrard tá começando seus primeiros passos aí como técnico, né? Vai assumir o Sub-18 na próxima temporada. E vamos torcer para que o Gerrard tenha essa evolução e seja um técnico muito vitorioso. Eu gostaria muito dele ganhar. Eu imagino muito e fico muito feliz vendo o Gerrard comemorando um título da Premier League como técnico do Liverpool. Acho que isso aí é o sonho de qualquer torcedor apaixonado. Sem dúvida. E, Buenos, agora sim é o momento de passar para a hora dos palpites. Depois da vinheta, então. Mentalizei! ¡Tiró! ¡Perigo! ¡Oye, pênalti! Partida empatada! Você perdeu. Alô, amigo ligado no Beltub, é hora do palpite! Buenos, começando com o próximo jogo no próximo domingo, no caso, 14 de maio, uma semana depois desta gravação. O Liverpool vai a Londres enfrentar o West Ham no salão de festas do Usain Bolt, o London Stadium. Leandro Martins, segue no teu rumo de palpites de 1-0 ou não? Sim, time que tá ganhando não se mexe, né? A gente já teve contra o Watford 1-0, então é um sinal divino de que o 1-0 tem que permanecer, e meu 1-0 vai firme e forte. Maravilha. Fredi. Na impossibilidade de opinar por 0,5-0 e dizer que não existe gol feio, não fazer gol, então eu vou apostar no 1-0 também, que eu só quero a vitória, só me interessa a vitória. Mari, o teu palpite para West Ham e Liverpool? Bom, eu iria de 2-1 ao nosso favor, porque eu acho que a nossa defesa não vai deixar passar sem tomar um gol, mas acho que a gente vai vencer esse jogo sim. A gente, Oi. Antes do teu palpite, a Mari tem aquele estilo corneta bem de leve, sabe? Aquele sutil, porque a gente vem de 2 clean sheets, mas ela deu um jeitinho de dizer: não, mas aqui, porque a defesa vai tomar gol. Não, mas a última vez que ela falou alguma coisa que foi mais ou menos assim, da última vez foi um pouco maior, que foi que o Burnley ia vencer. Aí eu falei pra ela que eu ia mandar um chupa Mari
se não acontecesse. Se o Liverpool manter um clean sheet contra o West Ham, eu começo o próximo meu Old Pub falando um chupa-Mario de novo. Fazer isso de ritual pra ver se dá certo. Tô tentando É a manter. famosa. Eu sou famosa supersticiosa. Cada mandinga é bem-vinda. Olha, mas em minha defesa, eu tenho argumentos, tá? Pra achar que a gente Ah, fez não, um eu tô gol. esperando, já não até é cruzei só- o braço aqui. Não, porque eu fiquei assistindo o último jogo deles e percebi que eles vão dar trabalho, assim, pra nossa defesa. Principalmente o Lanzini, de novo. Lanzini de novo. E não, realmente. E eles conseguiram fazer algo muito grande, né? Eles venceram o Tottenham. Exato. Preocupante. É sempre um time indigesto, sabe? Um time que não deve Exato. ser tão fácil assim. E fora de casa também, dá um pouco de medo. Lembrando que Qual é venceram o o Bowling Tottenham Ground, justamente no mesmo local. Se fosse no Bowling Ground ia ser osso. Ia ser osso mesmo, mas como é no maravilhoso London Stadium, acho que dá pra fazer uma partida mais aberta com o West Ham. Eu vou fazer um palpite aqueles para palpites de ganhar na Mega Sena. Eu acho que esse jogo vai ser aquela partida de dar um salto no coração, de ele sair pela boca, voltar e sair de novo e voltar 5-4 pro Liverpool. Nossa, Senhora, quer matar também, né? Eu acho que esse Meu jogo amigo. vai ser a emoção pura. Eu sinto que a Mari deu uma influenciada nele, né? Porque ele tava pensando, não, vou mandar um 5-0. Aí, não, mas vai Nossa. tomar um gol. 5-4. 4. Ah, 5-4 Então- é um jeito mais dramático de dizer 1-0, né? Então eu Exatamente. já vou dando meu recado aqui aos ouvintes do Melody Club. Estejam com seus planos de saúde em dia, porque se for do jeito que o rapaz está falando aqui, vocês vão Lá precisar. vem. É, Deixa o carro esquentando, porque de casa ao hospital vai ser um pulo. Já deixa 192 na agulha, sabe? Só apertar pra discar. que chave. Caio, teu palpite para Liverpool e o West Ham próxima rodada. E eu acredito que vai ser um jogo muito difícil para nós, porém, diferente do jogo contra o Southampton, o West Ham não é aquele time que espera lá atrás, ainda mais jogando na sua casa. Acredito que eles vão sair mais pro jogo e se a nossa defesa ficar segura, como ela se demonstrou contra o Southampton, com poucas falhas, acho muito provável que o nosso meio de campo e o nosso ataque consiga encontrar alguns espaços de uma defesa que não fique tão compactada, tão fechada, e assim a gente consiga fazer pelo menos um placar baixo, 1-0, um 2-1, algo como ocorreu no nosso outro jogo contra o Watford. Então é isso, o West Ham também não briga por rebaixamento, não briga por Europa League, então acredito que não vai ser um jogo tão complicado para nós, apesar de ser um time teoricamente melhor do que o Southampton, que assusta mais, até mais pelo nosso retrospecto contra eles, que não é um dos melhores. Mas é isso, acredito que vai ser um jogo difícil, mas não impossível de sair com vitória. Buenos, segundo jogo dos palpitões é a última rodada, no dia 21 de maio. Liverpool Meu aniversário. Middlesbrough. Olha Mês de maio é aí. o melhor mês do mundo. Melhor Meu mês do mundo. Meu aniversário é no dia 16, terça-feira. Tomara que seja um mês muito bom pra vocês, muito bom pra todos Exatamente. nós aqui. Espero Olha. que o presente seja uma classificação pra Champions League, né? Só isso que eu quero. Eu quero bolo. Ah, é. Não Também. preciso de mais nada. Vocês só Não preciso querem a mais nada. classificação pra Champions League, eu quero a classificação, mas eu quero o bolo também. Sei, Manda um qualquer coisa eu bolo mando os no recept correio. pra você. Se não fosse com o Edi. Ah, meu amigo, Mandar um, o trono do Director's Cut não vai tão fácil assim, sinto muito. mandar um bolo por correio lá pro Leandro. De repente, se o correio não tiver de greve, de repente chega Ó. lá rapidinho. Ó, o bom... correr no Brasil não estando em greve. Manda uma foto do Firmino pra ele achar que tu mandasse um espelho pra ele. Isso não é um elogio. Tudo que vem de mim é com Cara. carinho. Ainda bem. Vamos retomar o fio da meada, então. Leandro, teu palpite pra Liverpool e Middlesbrough, última rodada. Sim, vai ser aquele esquenta, né?
aquela preparação, o clima todo de Liverpool vence, e depois a gente cai no Miache pro aniversário da Mari, e fica todo mundo... Eu acho que vai ser... Eu vou ir diferente, eu acho que vai ser 1-0 pro Liverpool. 1-0? Diferente. Diferente pra caramba. Eu vou inovar hoje, 1-0 pro Liverpool. Acredita teu palpite pra Liverpool e Middlesbrough. Eu acho que a Mari merece um presente. Eu acho que um dos melhores presentes é não sofrer no seu dia de aniversário. Então o Luiz vai vencer fácil, é 4-0. Ó, delícia. Enchei. Mário, Lichite. Não só a Mari, como você também, cara. Ai. Mário, teu palpite pra última rodada. 3-1. Bom, o meu palpite também vai ser cheio de gols. Não exatamente Se não for 10-9, eu nem quero saber. Não, então... Não é 10-9. Eu vou com um palpite bem otimista. 5-1. Mas é aquele 1 que vem primeiro ou aquele 1 que vem tipo 3-1, aí depois 4? É aquele um que dá uma gelada na espinha, mas vai lá o time consegue terminar o serviço. Se não tem emoção, não é Liverpool, né, cara? Imagina, gol do Sturridge. De quem, Leandro? Hat-trick do Origi. Imagina. Nossa senhora. Calaria muitas bocas. Não, mas aí também ia aumentar o papo. Nossa, mas o Middlesbrough já tá sendo rebaixado. É fácil. Tem sempre uma desculpa na manga. Então vou aumentar o escopo aqui. Vai ser hat-trick do Origi, um gol do Moreno, certo? E um gol do Sturridge. O do Moreno vai ser estilo do Senna, de cobertura. Nossa. E vai ter um gol do Clavan de cabeça, só pra todo mundo dizer, o Clavan. Nossa, o Clavan. Esse cara tem nome de viking. De viking, né? Você vai fazer o quê? Nome de remédio. Imagina ele com o elmo, indo pro ataque. Ia furar a bola, né? Cidade de cabeça. O pessoal aqui... Oxi, o Clavan também tem nome de remédio. O cara toma pra gripe lá um Clavan 20mg. Realmente, tem nome de remédio. Então ele seria um viking curandeiro, sei lá? Pode ser. Ele é um deus, será que é um deus viking? Meu Deus, olha onde a gente tá chegando. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer um culto aqui. Ai. Caio Santos. E na última rodada, provavelmente nós não estaremos ainda segurados na classificação para a UEFA Champions League, então eu acredito que o Liverpool vai pegar em casa um já rebaixado Boro. Acredito que na última rodada o Middlesbrough vai estar rebaixado, não vejo muita esperança para eles. E provavelmente vai ser aquele jogo onde o Liverpool vai entrar completamente motivado para segurar a vaga dentro da sua torcida no último jogo da temporada. E o Boro, já rebaixado, acredito eu, não vai fazer muito para dificultar isso, entendeu? Então acredito que vai ser um jogo difícil, como são todos os jogos do Liverpool contra os times da parte de baixo da tabela, porém um jogo que a gente vai conseguir sair com a vitória. E consequentemente a classificação para a UEFA Champions League, já que os nossos outros concorrentes à vaga também estão com uma tabela um pouco complicada. Um pouco mais complicada que a nossa, que eu quero dizer, entendeu? A nossa tabela tem 2 jogos que são mais fáceis do que a deles, então acredito que isso vai ser vindo com uma motivação maior ainda pra gente, ainda mais que a gente só depende de nós. Galerinha, chegou a hora de dar tchau. Sempre tem o coro, não podia faltar. Bom, eu queria então agradecer a presença da Mari aqui no Melwood Pub. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por participar. Bom, Mari, então se despeça do nosso ouvinte também. Dê aí as redes sociais como forma de interagir. Por favor, o canal tá aberto. Eu agradeço o convite de novo, é bem legal participar aqui com vocês. E, bom, meu Twitter é _MariFonseca e todas as minhas redes sociais são assim, então muito fácil me achar. Mas foi um prazer estar aqui com vocês de novo e até a próxima.
Bom, Cledi Cavalcante, seu tchau. Meus queridos, é muito bom estar aqui na presença de vocês nesta mesa, nessa discussão maravilhosa, sempre muito produtiva, dando luz à cabeças dos jovens incautos. Vou deixar meu Twitter pessoal, @Cledi Cavalcante, CLADY, parece nome de menina, mas é nome de menino, né? E também convido a vocês para curtirem as redes sociais oficiais do clube, Twitter, @LFC Brasil, no Facebook, você inverte, Brasil LFC, e no Instagram também, a gente posta o Liverpool com um ângulo diferente, @LFC Brasil. Forte abraço e até a próxima. Leandro Martins, o Leandric pede o seu tchau. Sou o Leandro Martins, como vocês já sabem. Um abraço, foi excelente participar mais uma vez deste Melwood Pub. Quiserem me encontrar em alguma rede social, assim como a Mari também, sou bem padronizado. Leandro Wikipédia, em todos os lugares você vai me achar. E sou dono da página Liverpool Supporters Brasil. Se você quiser mandar uma mensagem, curtir a página, nos acompanhar. No Twitter e Instagram, LFCS Brasil. E no Facebook, LFC Supporters Brasil. Bom, Caio, foi um prazer ter te recebido aqui no Melwood Pub. Dê o seu tchau, faça a sua presa. Foi isso, galera. Muito obrigado aí ao Maurício pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre esse amor em comum gigante que a gente tem, que é o Liverpool, fazendo aí sobre esse podcast sobre o finalzinho da temporada agora, na expectativa. E eu estou muito feliz de estar participando aqui. Então é isso, muito obrigado também aí ao Leandro, a Mari, ao Cledi. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Espero que eu esteja aqui nas próximas vezes também, pra gente falar sobre esse livro que a gente tanto sofre, tanto ama. Um grande abraço, pessoal. Eu sou o Caio, do LFCBR News, lá no Twitter, Liverpool Brasil News no Facebook. E é isso, muito obrigado. Buenas! Eu sou Maurício Simões, comandante deste barco, Melwood Pub, @Melwood Pub no Twitter, facebook.com/Melwood Pub, Maurício Cola, @Maurício Cola no Twitter, siga-nos e interaja conosco. O Melwood Pub está sempre de portas abertas a você que gosta de futebol inglês, a você que gosta do Liverpool e ainda não conhece muitos canais, muitos perfis que falam sobre o clube e sobre futebol inglês em geral também. Pode nos procurar, a gente está sempre com o canal aberto aí para você interagir conosco. Temos conteúdo de sobra para te introduzir de forma suficiente para gostar bastante do futebol inglês mais ainda e até, quem sabe, adotar o Liverpool como um time do coração também. Seguindo os destaques também, nós temos conteúdos diversos, temos conteúdo no blog, conteúdo no Facebook, YouTube e diversos canais também. O podcast vai ao ar também no TuneIn, no iVox, todos os tipos de plataformas, também no 4Shared. Opção é o que não falta. Então, vivente, te prepara, siga-nos, @MelwoodPub, facebook.com/MelwoodPub. Pode entrar em contato conosco, mande sua mensagem, comenta, crítica, sugestão. Estamos sempre dispostos a ouvir, claro, dentro das regrinhas de educação e respeito que a gente sempre preza. No mais, era isso. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Queria agradecer também a participação de todos na mesa. Aquele abraço e tchau!